Ele é um ardoroso e incansável defensor do amplo direito ao contraditório, do inafastável direito à defesa, dos crimes mais importantes previstos no ordenamento jurídico, aqueles mais comezinhos. Especialista em direito criminal, especialista em direito penal, secretário-geral adjunto da OAB na subseção aqui de Taguatinga, eu recebo hoje o doutor Samuel Magalhães. É um prazer estar contigo. Prazer é meu, Conrado. Vamos lá. De cara, o que a OAB faz nas cidades satélites? Porque a gente vai em alguns eventos, eu fui recentemente, acho que o senhor estava lá, inclusive, na posse dos novos membros das comissões. Vamos começar pela OAB, né? Ótimo. Muito bem. São tantas comissões, elas têm a importância que elas exalam ou é alguma coisa assim só para encastelar várias camadas de trabalho na OAB? E qual a importância dessas comissões e da própria OAB nessas cidades satélites? Não estou falando de plano piloto, onde tudo está estabelecido, onde os costumes são mais vetustos, são mais apresentáveis e apresentados, sólidos, mas nas cidades satélites. Qual é o papel hoje da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, nas cidades satélites ou nas regiões administrativas da capital da República? Uma ótima pergunta, Conrado. Vamos lá. Eu estou no sistema OAB desde o segundo semestre da graduação. Tá? No segundo semestre eu entrei numa comissão, que é a Comissão de Ciências Criminais. Entrou sem ser convidado. Sem ser convidado. Entrei como membro ouvinte, porque a OAB, ela foi na instituição que eu me graduei e falou, olha, os alunos podem participar das comissões como membro ouvinte. E aí não precisou duas vezes, não precisou falar duas vezes. Queria ser advogado, então automaticamente eu fui para dentro da OAB, né, para andar no meio da advocacia. Muito bem. E as comissões, elas são ativas, né? As comissões, ela serve para formar o profissional, porque dentro das comissões vão ter vários debates sobre os assuntos específicos. Né? Mas elas são realmente ativas? A coisa tem ebulição? Sim, tem movimento? Tem ou movimento. ela está lá só na proforma, naquela estrutura, naquela cadeia de comissões? Como é que funciona isso? Na prática? Na prática tem um movimento. Né? Eu vou dar um exemplo na subseção de Taguatinga. Nós temos a comissão do Tribunal do Júri, temos a comissão da Ciências Criminais, que recentemente fez uma palestra sobre provas digitais, que é um assunto assim, importantíssimo no meio da advocacia criminal. Né? Então, veio um palestrante de São Paulo, que é especialista nessa área, para falar tanto para a advocacia como para os membros ouvintes, que são os alunos de direito, sobre esse assunto. Tá? Comissão de Direito Civil também faz várias palestras, vários movimentos para trazer conhecimento para a advocacia e os alunos. Mas quem participa dessas palestras? Alunos de direito, a comunidade? Como é que funciona isso? As comissões, ela é direcionada para alunos. Não, para o advogado, né? Os alunos podem participar também. Como você ou como o senhor doutor também participava. Isso, eu entrei dentro da OAB através de uma comissão. Então, assim, as comissões temáticas dentro das subseções, elas funcionam. Né? Um exemplo, lá na subseção de Samambaia, esses dias eles fizeram um júri simulado, exatamente para ensinar ali o advogado que não tem aquela prática no júri, como ele vai atuar dentro do tribunal do júri. Então, assim, para a advocacia e para os alunos de direito, as comissões, ela realmente tem um objetivo e funciona. Doutor, a lei, a gente sabe que, em tese, é para todos. Sim. Mas e a defesa? Porque o figurão que está lá no plano piloto, ele evidentemente tem o dinheiro, vai pagar os melhores advogados, vai procurar as melhores bancas, vai fazer a sua defesa e, não raro, se safa muito bem de acusações escabrosas e, em certa medida, eivadas de
materialidades. Muito bem. Mas e o sujeito que está perdido lá nos confins de uma comunidade periférica? A defesa também chega a ele? Chega. Como, doutor? Na real, como? Então, nós temos duas formas de chegar, na verdade, 3 formas de chegar a essa população, tá? Primeira forma, Defensoria Pública, que vai atender essas pessoas, né, que não têm condições de pagar uma assessoria jurídica, né? Uhum. Nós temos também a advocacia pro bono. Um exemplo, lá no escritório, anualmente, eu atendo 3 clientes pro bono. Uhum. Vejo ali a situação do início ao fim? Do início ao fim. Do início da primeira conversa até o júri? Até o júri ou até uma contestação de sentença. Apelação, né? Até o final. E por que eu faço esse atendimento? Porque tem pessoas que realmente estão injustiçadas e precisa de uma assessoria jurídica e não tem condições de arcar com um valor. Desculpe interromper, mas e essas cordilheiras de detentos perdidos em algumas masmorras por aí, nessas penitenciárias do Brasil, que não têm a mínima assistência, às vezes, para fazer, e estão presos injustamente para fazer uma contestação correta para se livrar daquela restrição de liberdade de uma forma rápida, que ficam, às vezes, anos tentando e às vezes passam um tempo muito injusto lá dentro, quando se tivesse uma defesa efetiva, a mesma que é prestada aos figurões, ele já estaria em liberdade. Sim, existe muito, né? Essa é uma área da execução penal, né? Cumprimento de pena ali. E a Defensoria Pública, ela faz mutirões aí para analisar se aquela pessoa, ela já tem que sair do sistema, progredir de regime, sair do sistema prisional, né? Eu, nesses 3 casos pro bonos, quando aparece alguma situação de familiar falando, olha, ele já está lá há tanto tempo, já poderia estar solto, mas não está, uma falta de uma defesa técnica, eu atuo nesses casos também. Então, assim, lógico que... Mas isso não consegue alcançar todos eles. Não consegue alcançar todos. A justiça também comete injustiças. Muito, muito. É preciso que isso fique claro, né? O senhor tem essa compreensão. Tenho. Infelizmente, nós temos muitas injustiças no Brasil. Muitas mesmo. Pessoas que foram presas e aí quando vai analisar a situação, está presa ali injustamente. Existe algum sistema prisional no mundo que é próximo da excelência, do equilíbrio ou não? Sempre há falhas, sempre há buracos, lacunas que às vezes colocam um inocente na cadeia e um condenado nas ruas. Sim. Um culpado nas ruas, desculpe. Eu ainda não conheço um sistema que... Nenhum sistema judicial que consiga atender 100%. Não conheço nenhum sistema. Porque mas é tocado por humanos, né? Eu sempre falo assim que é melhor você ver uma pessoa que realmente cometeu um crime solto do que um inocente preso, né? Entendi. Então, por isso que eu sou apaixonado pela área criminal, exatamente porque a gente trabalha essa área sensível do direito, que é a liberdade. Eu acho que depois da nossa vida, a liberdade ela é a coisa mais importante. É o bem mais precioso. Né? Então, essa área sensível da advocacia criminal, da liberdade, e aí por isso que eu estou ali trabalhando sempre atrás da liberdade das pessoas e da justiça. Tá? Para um aluno hoje, um universitário que estuda direito, né, como aqui na Faculdade de Guerra, ele sempre vê, né, aqueles advogados estrelados, né, aquela coisa, em grandes júris, aquela coisa toda. Mas na área criminal, na área penal, doutor, ganha-se dinheiro no início, aquele advogado, não, eu vou fazer penal, vou fazer criminal. Como é que você ganha dinheiro, por exemplo, defendendo uma pessoa que não tem recursos para ali, principalmente no início da carreira? Porque quando você defende o colarinho branco, né, e não estou prejulgando ninguém, mas quando você defende um cliente que é abastado, é muito mais fácil, né? Para poder estabelecer o contrato, ele vai te pagar, porque ele não quer nem passar perto da prisão, enfim. Mas
E o humilde, o desvalido, o descamisado, o alijado, aquele que foi o alijado dos processos, aquele que foi marginalizado. Como é que o advogado criminalista convive e consegue fazer justiça e ainda sobreviver, especialmente no início da carreira, trabalhando com clientes que não têm recursos? Existe alguma mágica? Como é que é essa equação? Ela fecha? Então, primeiro falando sobre a profissão advogado, né? Eu lembro que no segundo semestre eu já queria ser advogado, né? E aí eu entrei dentro do sistema OAB para andar no meio da advocacia. Era a fome de saber que o senhor tinha. Saber. E aí, no terceiro semestre, eu fui para a Defensoria Pública, né? E aí, na Defensoria Pública, eu fui colaborador da área criminal. O senhor foi para frente de batalha? Fui, para aprender. Muito antes de se graduar? Bem antes da graduação. Ok. Exatamente porque eu tinha que ter aquele conhecimento prático. E prévio. Prévio. Queria antecipar muito e, assim, eu precisava ir atrás de conhecimento. E o conhecimento prático, ele é muito importante. Ele te ajuda muito. Entendi. Então, eu fiquei um bom tempo na vara criminal, como colaborador da Defensoria Pública. No 7º semestre da minha graduação, eu fiz o pedido da minha carteira de estagiário da OAB, e aí com essa carteira de estagiário eu tenho algumas prerrogativas que eu posso fazer, né? Então, eu posso até acompanhar a audiência junto com o defensor ou com o advogado, posso sustentar oralmente com o advogado ao lado. Então, tem algumas situações que você vai fazer ali como se você fosse um advogado mesmo, tá? E aí fiquei do 7º semestre até o 10º, eu fui para a vara do Tribunal do Júri, aprender como era um plenário do júri, como que funciona, né, toda a dinâmica do Tribunal do Júri. Então, quando eu me formei, eu já tinha um bom tempo dentro do sistema OAB, porque eu não larguei o sistema OAB. Nunca? Nunca. Eu já tinha um bom tempo dentro do sistema OAB, já conhecia muitos advogados, e aí já estava preparado para atuar. A profissão de advogado mesmo. Já tinha bagagem para atuação. Mas mesmo assim, que isso é uma exceção da exceção, é uma excepcionalidade o seu caso que se interessou prematura e precocemente pelo saber jurídico na prática. Ok. Mesmo assim, nessa situação de excepcionalidade, não é complicado começar? Muito. Aliás, para qualquer um, né? Eu falo que, assim, a advocacia é um empreendimento. De longo prazo. De longo prazo. Todo empreendimento que você vai empreender, primeiro você tem que investir... Depositar para depois sacar. E às vezes demora esse saque, né? E aí, assim, essa prévia de querer aprender, ali eu estava investindo na minha profissão. Até para começar largar melhor do que tantos outros. A largada para o senhor foi mais consistente. Tem alguns amigos que formaram comigo e, assim, uns desistiram da advocacia, outros ficaram muito tempo até conseguir desenvolver um trabalho. E eu, como estava já ali, aprendendo, eu comecei a desenvolver um trabalho. Isso quer dizer, então, que o acadêmico de direito, o senhor está querendo dizer isso, me parece com uma forma muito clara, que ele tem sim que ser precoce e abusado, digamos assim. Tem que se atirar, se jogar na piscina das leis e tentar não afogar, é isso? Isso mesmo. Assim, se o acadêmico conseguir previamente estar no meio da advocacia, fazer estágios que vai te trazer uma bagagem boa, né? Porque se você faz um estágio, por exemplo, quando eu cheguei na minha primeira audiência, lógico que dá o frio na barriga. Mas aquilo não era estranho. Não era estranho. Eu já tinha ali o hábito de estar ali dentro de uma... Até do ambiente, da atmosfera. Sim, a forma que você vai conversar com o juiz, com o promotor, é uma forma totalmente diferente. E aí, se você tem uma
uma bagagem, faz essa bagagem de prática antes, quando você chega no vamos ver agora, sou eu o advogado, você consegue desenvolver um trabalho bom. Isso o Vademecum nunca vai te dar. Não. A teoria nunca vai te dar. E a maioria das instituições também não vai conseguir, assim, trazer... Essa realidade. Essa realidade. Lógico que as instituições têm a parte prática, tudo, mas não é uma... Elas se esforçam, mas para todo aluno, você que está nos assistindo, é muito importante, e quem está falando é quem teve essa experiência, como eu digo, visceral. Se jogou para entender os processos muito antes. Não esperou, não, vou esperar. Não, esse ano as minhas disciplinas são essas. A ementa do curso é essa. Então eu vou acompanhar pianinho só o que está aqui. Não vou fazer isso. Não. Se você quiser ser um advogado... Se você quiser se sobressair, não ser mais um nessa imensa multidão, que nós vamos falar sobre isso também agora a pouco. Aliás, vamos falar agora. E esses exércitos... O Brasil me parece que tem mais advogados do que o exército de Israel tem de soldados. Sim. Como é isso? Como é que ele dá? Porque, vamos lá. Como é que fica o mercado desse jeito? Eu falo que tem mercado para todo mundo, tá? O bom profissional, o bom profissional, ele sempre é procurado, entendeu? Sempre. Né? Lógico que a advocacia atual é uma advocacia mais dinâmica, tudo, para você fazer uma carteira de clientes, mas... Tem mercado para todo mundo. A demanda de processos... Tem mercado para todo mundo? Tem mercado para todo mundo, mas tem mercado para o profissional que está capacitado. Aquele profissional que ele um exemplo, pega um processo e ele vai trabalhar de uma forma excelente. E o trabalho excelente, ele gera o quê? Indicações. Entendeu? Seu cliente... coisa vai... gostei do trabalho, gostei. Sim. Vai indicando e a coisa vai crescendo. Vai crescendo. Ali. A melhor propaganda do advogado é o boca a boca? É o boca a boca. É melhor do que você fazer um super site, uma super plataforma, mas não ter consistência. Você tem que ter. Você tem que ter um site, você tem que ter um Instagram bom, mas se você não fizer um bom atendimento, acaba que todo esse trabalho, ele... Não vai prosperar. Acontece com o advogado o que acontece com várias outras profissões. Vou dar um exemplo clássico, quase que lugar comum, né? Quase kit, vamos dizer assim. O cara vai lá, o médico, por exemplo, ele vai lá, compra um uniforme todo lindo, maravilhoso, como se fosse uma obra de alfaiataria que quase alcançou o estado da arte, uma touca diferente, uma iluminação espetacular e fala, eu sou um cirurgião plástico, venha fazer aqui, papapá. Aí o desavisado se apaixona por aquela imagem, sem pesquisar o conteúdo, e vai lá para a mesa de cirurgia com esse cara, e esse cara acaba com a vida da pessoa, ou ela morre na mesa, ou ela fica com a sequela, porque o cara vendeu aquilo que não podia fazer. Acontece isso na advocacia? Acontece. Nesse mercado de... Porque hoje todo mundo é especialista em alguma coisa sem ter especialização. Sim. É isso que às vezes causa asco, né, ojeriza. O advogado ele tem que se especializar exatamente para conseguir... especializar de verdade. De verdade. Né? Vender. Se especializar de verdade para conseguir prestar um atendimento de qualidade para o seu cliente. Né? Eu estava falando ali agora como era o meu crescimento dentro da advocacia. E aí esse crescimento, no começo da minha advocacia, eu atendia de tudo. Né? Porque recém-formado, com o escritório recém-aberto, tinha que pagar as contas do escritório, então eu me deparei trabalhando na esfera de direito de família, me deparei fazendo inventário, me deparei na esfera civil, né? E também não larguei o criminal, também fazendo o criminal. Certo. É lógico que eu estudava muito para atender esses clientes, porque quando você pega de tudo, você tem que estudar aí 10 vezes mais para fazer um atendimento de excelência, né? E aí chegou um certo momento na minha carreira que eu decidi seguir somente a área que realmente eu me apaixonei, a área que eu gosto de atuar. E até então, eu decidi que iria focar somente no direito criminal, eu não tinha a especialidade nessa área. Eu fui me especializar depois que eu decidi, né?
E aí, quando eu decidi me especializar e focar todos os dias naquela área, a minha advocacia melhorou mais ainda, tá? Lógico que eu comecei a atender vários clientes que não tinha o perfil para pagar um advogado particular, tinha perfil para defensoria, porém, ele não queria ser atendido pela defensoria. E aí eu comecei a fazer um plano de pagamento para esse cliente, né? Parcelava, não diminuía a minha assessoria jurídica, mas parcelava. Ou seja, possibilitava que ele pudesse desfrutar do seu serviço, Sim. é isso? E aí eu comecei a atender esse cliente que, olha, ele não tinha condições de pagar à vista, mas pagava parcelado meu trabalho. E aí depois começou a aparecer alguns clientes com assim, mais condições, que realmente mais poder de fogo, né? Poder aquisitivo, poder de pagar um advogado particular. Comecei a atender esses clientes, né? Até um certo momento da minha carreira que eu comecei a atender os clientes colarinhos brancos que realmente tinha condições. Não vamos querer dizer aqui que o colarinho branco ele é culpado, não é isso? Não é isso que nós estamos... Mas tô falando clientes sobre... de um outro estamento socioeconômico. Isso. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a advocacia ela atende em toda a classe social. Né? Toda classe social eu atendo. Mas, para você chegar a atender uma situação de colarinho branco, você passa por uma etapa, entendeu? Você não consegue pular a etapa. Entendi. Eu venho desde o segundo semestre da minha graduação. Ou seja, é uma construção demorada e que exige esforço e repetição. Sim. Insistência, presença. Senão a coisa não vai acontecer. Não acontece. Você não vai entrar na faculdade, ficar só na faculdade, sair de lá achando que você vai fazer, eu vou participar de grandes júris. Isso não vai acontecer. Não. Você tem que se fazer, se construir. E lógico que tinha alguns colegas de faculdade que pensavam isso. Eles pensavam o quê? Olha, eu me formei, peguei meu AB, no outro dia eu estou milionário, estou bem com meu escritório. Isso muito provavelmente não aconteceu, né? Não. Definitivamente não. É um empreendimento, você tem que... Porque o advogado é empreendedor também. Sim, você tem que investir no seu conhecimento, você tem que investir no seu escritório, tem que investir na forma que você vai se vestir. Então, isso. é todo até do carro que vai usar. O carro que vai usar, todo investimento. Para projetar uma imagem de sucesso, aquela coisa toda. Todo né? investimento. Né? Então, assim, o advogado o aluno de direito que quer chegar lá na frente tem pular um processo. Etapa não adianta. Não consegue. Isso não é ele tem que participar de todas. Tem. Inclusive aquelas que o fazem sofrer muito. Sim. Principalmente. Sim. Doutor, antes da gente partir para o encerramento, vamos aprofundar um pouco agora nas platitudes do direito, tá? Em relação, especificamente, não vamos fulanizar, mas vamos tratar do ativismo judicial, que é muito... As pessoas acham que elas podem discutir hoje tudo, né? Você vê nas redes sociais, na internet e tal. Mas grandes figuras públicas, A, B ou C, enfim, durante muito tempo se falou que o direito brasileiro pareceu indiretamente recepcionar a teoria oriunda do entendimento jurídico alemão, a teoria do domínio do fato. Ou seja, aconteceu uma coisa numa grande esfera pública e o comandante pressupõe-se que ele sabia. Como é que fica isso? O direito brasileiro, que é mais inspirado no direito romano, né, do que no direito alemão, ele realmente consegue, ou ele tem esse direito de falar, não, peraí, domínio do fato, como é que o cara não sabia? Claro que sabia. Como é que fica isso? Sem fulanizar, mas como é que fica isso? É possível, não? Você está na defesa de uma pessoa considerada de colarinho branco, né? Uma pessoa pública, enfim. Não. Cometeram atos de corrupção. É obrigação dele saber. Ele sabia sim, porque, como diz o direito alemão, ou a teoria do domínio do fato, a pessoa que comanda ela tem obrigação legal de saber.
Não é meio confuso isso, já que o direito brasileiro não recepcionaria essa teoria? Sim, é muito confuso, né? Mas assim, na minha advocacia, eu trabalho muito com provas, né? Documentos comprobatórios. Lógico que... Evidências robustas, tá? Olha, tem que ter um documento que comprove cabalmente que realmente aquela pessoa cometeu... Que o comandante sabia. Ou o comandante sabia ou que aquela pessoa cometeu um crime. Né? Então, assim, o nosso direito penal, ele não aceita dúvidas. Né? Então, por mais que tenha essa teoria... Ela não pode se sustentar sozinha. Não pode se sustentar sozinha. Porém, a gente trabalha muito com documentos comprobatórios, trabalha com as provas atualmente, que está muito em voga, as provas digitais. Que se produz muita coisa, e sem perceber, na hora que você vê, você produziu muita coisa que você não vai conseguir se livrar daquilo. Sim, mas as provas digitais, por que é muito importante esse assunto? Porque tem toda uma forma da polícia pegar essa prova, entendeu? Tem toda uma regra para você conseguir guardar aquela cadeia de custódia da forma correta. Então, vou dar só um exemplo. Num processo juntaram um print de uma conversa do WhatsApp. E aí, como é que funciona isso? É válido, não é válido? E aí, tem validade? Tem validade, doutor? Então, para mim não tem. Por que não tem validade? Porque primeiro eu quero saber de onde saiu esse print dessa conversa. Qual foi o dispositivo? Esse dispositivo, ele foi apreendido pela polícia? De forma correta? À luz da legislação? De forma correta. Então, isso tudo tem que ser analisado. Por isso, é importante os fatos, mas os fatos sem documentos comprobatórios... Não são fatos. Não são fatos. Essa é a grande questão. Então, não adianta teorizar. Teorizar para culpar não adianta. Você tem que ter a base, as evidências. Sim. E aí o advogado criminalista, ele trabalha nisso. Ele trabalha, olha, tá aqui os fatos. Agora vamos ver como aconteceu realmente esses fatos. Tem documentos comprobatórios? Como a gente conseguiu esses documentos comprobatórios? E se conseguiu da forma correta, e aí é o trabalho do advogado criminalista. O exemplo dessa conversa do WhatsApp, que tem muito policial que só cola ali no relatório, mas não mostra qual dispositivo, como é que foi obtido, a forma. Ou seja, cheio de vícios. E aí esse documento nós vamos retirar do processo. E aí, retirando esse documento do processo... Não há prova. Não há prova. Não há prova, nulidade processual. Pronto. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente trabalha em relação a essa teoria dos fatos. Outra questão muito discutida, muito sofisticada até no entendimento comum, é a questão da prática do lawfare, né? Que é aquela, usar o sistema judicial, usar o peso da justiça para perseguir determinado indivíduo, ou pessoa pública, ou pessoa da iniciativa privada, e conseguir nesse emaranhado, por uma série de situações, acabar condenando. O direito brasileiro, então a combinação da acusação com quem julga, com quem acusa, aquela coisa toda. O lawfare, ele é bem combatido dentro do arcabouço jurídico brasileiro? Sim, é bem combatido. E, assim, o nosso sistema judiciário, ele passa por várias fases, né? Então, essas pessoas que usam a justiça para perseguir... Aquela coisa persecutória, né? Tal, para constranger e tal. É muito difícil ele conseguir em todas as instâncias. O que o senhor teria a dizer para esse aluno, se ele realmente quer seguir a carreira jurídica ou as carreiras jurídicas? Ser um bom advogado, ser um bom juiz, um delegado, enfim. Uma carreira de Estado envolvendo a questão jurídica, enfim. Qual é eu não vou dizer receita, mas qual é o caminho mais
consistente, mais promissor? Conrado, então, além de, né, fazer um curso estudando muito, né, não somente ali na sala de aula, mas também fora da sala, eu falo que a prática, ela é muito importante. A teoria é importante, mas a prática também, ela é muito importante. Então, se o aluno de direito, ele quer, eu quero advogar, ou quero, sei lá, ser delegado ou juiz, ele tem que ir atrás de conhecimento prático. E aí, esse conhecimento prático, na advocacia, eu sugiro que ele comece a andar dentro do sistema OAB, né? E, além disso, começa a andar com advogados, porque os advogados, eles vão conseguir ali repassar conhecimento, e conhecimento é poder. E aí, esse poder ele vai usar lá na frente, quando ele realmente, né, estiver advogando, ou, eu sou um delegado de polícia, ele pegou aquela prática também, consegue ele colocar na profissão de delegado, ou juiz, pegou uma prática também, consegue colocar. Então, a minha sugestão é, desde o primeiro semestre, já vá atrás de prática. Sempre. Sempre. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você sempre vai tá aprendendo, sempre aprendendo, mas se você consegue antecipar a busca pela prática, mais na frente você já vai, assim, o frio na barriga sempre vai ter. Mas ele vai ser menos desconfortável do que para aqueles que não... Sim, você vai conseguir, um exemplo, pensar rápido, entendeu? Dentro de um tribunal, às vezes... Você precisa agir intelectualmente rápido. E aí é a prática que vai te trazer essa rapidez. Você vai chegar muito melhor preparado no mercado se começar antes. Muito. Dentro da advocacia criminal, na delegacia, se você não tiver um conhecimento, ali eles não vão te atender de uma forma correta. E aí, quando não te atende de uma forma correta, se você tem o conhecimento, você vai conseguir impor aquilo ali, mas se fazer respeitar. Não precisa discutir com a gente, com ninguém. Você vai fazer um requerimento. Né? Advogado, ele vai registrar tudo. Dentro de um tribunal, juiz, promotor, se você como advogado tem um conhecimento, eles não conseguem de alguma forma tirar o direito do teu cliente. E aí vou dar um exemplo. Teve uma situação que eu pensei muito em não atuar, né, porque era a única situação que eu pensei, não vou atuar nessa situação. Mas mesmo assim eu aceitei, falei, vou atuar. E aí, no tribunal, no plenário lá do júri, eu fiz o requerimento para o réu usar o direito constitucional do silêncio parcialmente. Somente responder as perguntas do advogado. Da defesa. E aí, simplesmente, a juíza falou, não quis doutor, aceitar isso. Não, ou ele responde tudo, ou ele não responde nada. Não, mas o juiz não pode passar em cima do ordenamento jurídico. Se o advogado não tem conhecimento, o que vai acontecer? Ela vai acabar impondo a vontade legal dela, mesmo sendo magistrada. Isso. E aí eu falei, não, excelência. Funciona assim, a senhora bem sabe. A senhora é obrigada a saber disso. Ordem, né? E aí coloquei, falei, olha, a questão de ordem, ele pode sim. E aí aconteceu uma situação pior. Ela foi e falou, não, então eu vou consignar as perguntas. Se ele quiser responder, bem. Se ele não quiser responder, ok. E aí? Aí eu fui e me pus novamente. Não, excelência. Se Vossa Excelência impor isso, Vossa Excelência está incorrendo em abuso de autoridade. Porque ele não é obrigado a responder se ele não quiser. Só a mim. A lei me permite isso. A lei me permite, e tem lei falando que se e que fim a autoridade insistir, ela está cometendo ali abuso de autoridade. Enfim, a juíza, ela viu que tinha um conhecimento técnico ali, ela recuou e aí falou, só vai responder as perguntas do advogado. Você sabe por que aconteceu isso? Porque
há quem invista em conhecimento prático antes de terminar a graduação. Muito além dos livros, a pessoa que fez isso está aqui diante de nós hoje, com sucesso profissional, porque se prestou ao papel nada fácil de buscar a prática desde o primeiro semestre.